Olá, cursistas da educação do campo indígena e quilombola, de escolas multisseriadas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso segundo encontro síncrono do primeiro módulo da formação do projeto EducaTO. Espero que todos estejam bem, com saúde, para iniciarmos a nossa formação, a nossa segunda formação síncrona. O objetivo geral do projeto EducaTO consiste em proporcionar às redes e sistemas municipais de ensino do Estado do Tocantins formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para melhoria do processo de gestão e de prática pedagógica voltada para o fortalecimento da aprendizagem, e isso considerando as fragilidades acentuadas pela crise educacional, derivada do fechamento das escolas em virtude da pandemia de Covid-19, na verdade, do ápice da pandemia da Covid-19, porque a gente ainda vivencia um processo de pandemia. O projeto EducaTO, a partir do seu objetivo geral, ele tem dois focos. O primeiro, voltado para a formação, para a gestão e prática pedagógica. Então, foco na formação continuada. E o segundo, para a gestão, esse foco para a gestão do processo pedagógico de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Bom, quem são os atores, então, do EducaTO? Para a nossa formação, escolas multisseriadas do campo, indígena e quilombola, são professores, professoras atuantes em turmas multisseriadas. E o objetivo maior é ofertar uma formação específica para turmas multisseriadas da educação escolar do campo indígena e quilombola. A educação do campo indígena e quilombola não poderia ser constituída por formadores que não tivessem vivências e experiências com a educação escolar do campo, com a educação escolar indígena e com a educação escolar quilombola. Pela formadora Laiane, que vai trazer as especificidades da educação escolar do campo, eu, Leine Feitosa, que irei tratar desses processos a partir da perspectiva da educação escolar indígena, e Laurenita, a Laura, que irá trazer o olhar, as especificidades da educação escolar quilombola. E não poderia deixar de mencionar que todo esse processo, dessa constituição dessas três formadoras, ela é apoiada nas atividades de acompanhamento da assessoria da Letícia. De toda essa estrutura e de toda essa especificidade que emanam das modalidades da educação escolar do campo indígena e quilombola, nós organizamos a nossa pauta de formação desse encontro síncrono. E essa pauta ela está alinhada com o objetivo deste momento, que é aprofundar a discussão em relação à temática direcionada à oferta educacional. Então, qual é a nossa oferta educacional? Turmas multisseriadas de escolas do campo, indígena e quilombola. Então, nesse contexto, e sempre à luz da discussão de turmas multisseriadas da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental de escolas do campo indígena e quilombola, nós iremos desenvolver, neste momento, 7 ações, que constituem a nossa pauta. Primeiro é tratar da importância da avaliação diagnóstica, à luz do ensino emergencial, que foi um ensino ofertado no período do ápice da pandemia de Covid-19. Depois, nosso ponto 2, nós iremos tratar da importância da avaliação diagnóstica. No item 3, nós iremos tratar das características da avaliação diagnóstica, na perspectiva de turmas multisseriadas. No item 4, as matrizes de referência da avaliação diagnóstica da alfabetização. E no item 5, metodologias de avaliação diagnóstica. Como fazer essa avaliação diagnóstica? No item 6, trazer alguns resultados da avaliação diagnóstica para se pensar a organização de um plano de ação voltada para a recuperação da aprendizagem. E depois de perpassar esses 6 momentos,
nós iremos ter um momento dessa escuta dialogar. Para pensar a importância da avaliação diagnóstica, sobretudo na perspectiva do ensino emergencial, primeiramente precisamos ter compreensão. O que são turmas multisseriadas? Primeiramente, o que é seriação? Porque é a partir da seriação que a gente tem, então, a constituição da multisseriação. Então, para compreender a multisseriação, nós precisamos, primeiramente, entender o que é seriação. A seriação significa divisão de acordo com uma classificação, que, no contexto escolar, irá representar a organização de estudantes em turmas específicas e de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento. Então, na seriação, em turmas seriadas, os estudantes, eles são organizados por turmas a partir da idade e do nível de desenvolvimento. Então, um exemplo, o ensino fundamental, anos iniciais, a partir de uma organização de seriação. Então, nós temos o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano. Então, a gente tem turmas específicas com nível de desenvolvimento e com a idade desses estudantes. Já na perspectiva da multisseriação, a gente precisa primeiro pensar na palavra multi, o que ela indica. Então, nesse contexto, a palavra multi, ela vai representar, ela vai indicar abundância, numerosidade e quantidade. Então, a gente associa multi à seriação. Assim, as turmas multisseriadas, elas são turmas organizadas pelo agrupamento de estudantes com variação de idade e níveis de desenvolvimento em uma mesma sala de aula e sob a regência unidocente, ou seja, a regência de um único professor, de uma única professora. Diferentemente de turmas seriadas, que as turmas são organizadas de acordo com idade e nível de desenvolvimento, nas turmas multisseriadas, a gente tem apenas uma turma com estudantes de várias idades e de vários níveis de desenvolvimento. Entendendo esse contexto, a gente traz aqui a primeira reflexão, a partir da minha realidade escolar, da minha vivência escolar, da minha experiência escolar. Eu atuo em turmas multisseriadas ou em escola multisseriada? Na minha escola, na escola em que eu atuo, eu tenho apenas uma turma multisseriada ou eu tenho várias turmas multisseriadas? Se eu tenho uma ou se eu tenho mais de uma turma multisseriada, a partir da etapa da oferta da educação básica, eu posso constituir, não identificando somente como turma multisseriada, mas como uma escola multisseriada, que tem um projeto político-pedagógico pensado para esta organização escolar. E, além disso, pensada para oferta escolar de sujeitos socioculturais de territórios do campo indígena e quilombola. Uma escola pensada para o diálogo das vivências da escola com as vivências da comunidade, com o processo de ensino-aprendizagem da escola, com o processo de ensino e aprendizagem da comunidade. É por isso que eu trago essa reflexão. Nós temos essa estruturação? A minha realidade escolar permite dizer que eu tenho uma escola multisseriada ou tenho apenas a oferta de uma turma multisseriada? Esse processo de reflexão, ele é imprescindível para a gente poder pensar a aprendizagem desses estudantes, a partir desse alicerce, diálogo das vivências da escola e das vivências da comunidade. Posto esse momento de reflexão, então a gente ânsia da avaliação diagnóstica. Eu poderia dizer a vocês a partir de várias perspectivas, mas nós optamos trazer a partir, então, do diálogo, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós experienciamos no nosso encontro síncrono 1 com o professor Cipriano Lucchesi. Uma fala riquíssima,
para a gente pensar a avaliação diagnóstica, para a gente poder pensar a responsabilidade do ensino, para a gente pensar a responsabilidade dessas aprendizagens. Nesse entendimento, eu trago algumas falas do professor Lucchesi, e ele primeiro, antes de tratar da avaliação diagnóstica, ele vai dizer assim: primeiramente, a gente precisa entender o que é avaliação. Então, ele deixa um momento para a gente poder refletir, mas logo em seguida ele retoma, trazendo, então, o conceito do que é avaliação. E ele diz o seguinte: a avaliação é um recurso de qualificar a realidade com base nos dados da realidade. E aí eu qualifico essa realidade de forma positiva, de forma mediana ou de forma insatisfatória. Mas será que a avaliação ela está apenas voltada para a avaliação da aprendizagem? E a gente esquece de pensar a avaliação do ensino? É praticamente impossível pensar um ensino sem uma aprendizagem e uma aprendizagem sem um ensino. Então, como é que a gente pode, então, qualificar um estudante como insatisfatório? Mas será que a aprendizagem dele foi insatisfatória porque o ensino também foi insatisfatório? Como a gente está cuidando da aprendizagem dos estudantes? A avaliação diagnóstica ela é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências. Então, observe que a avaliação diagnóstica, ela traz informações para o professor, para a professora, sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências. Conhecer os pontos fortes da turma e dos estudantes e ser pontos de dificuldade da turma e desses estudantes. E a partir desse instrumento, o professor, a professora, pode, então, organizar, sistematizar estratégias para abordagens, para que possam dar ênfase às temáticas de dificuldades. E aí, nesse cuidado da aprendizagem de estudantes, neste momento que a gente vivencia do ensino presencial, nós não podemos nos distanciar das dificuldades vivenciadas e experienciadas no período do ensino emergencial, ocorrido no ápice da pandemia da Covid-19. Como foi a oferta do ensino? O que foi possível fazer? O que não foi possível fazer? Como eu avaliei o ensino? Como foi a aprendizagem desses estudantes nesse período? Qual conhecimento, qual habilidade, qual competência ele não conseguiu aprender? Olhar para tentar propor estratégias de recuperação da aprendizagem que eu vivenciei, o que foi possível fazer, o que não foi possível fazer, e como foi a aprendizagem desse estudante. Então, o primeiro degrau, e é assim que a gente vai fazendo para cuidar da aprendizagem desse estudante, a partir de um plano de ação de recuperação da aprendizagem, que a gente vai tratar no decorrer da nossa formação. Primeiro degrau, identificar quais foram os desafios do ensino e da aprendizagem no período do ápice da pandemia de Covid-19. Quais foram os desafios? Dentro desses desafios, o que eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer. Ou aquilo que eu não consegui fazer, e mesmo aquilo que a gente conseguiu fazer, teve influência na aprendizagem desses estudantes? Se teve influência, como? Se não, por quê? E a partir dessa compreensão desse processo, a gente possa seguir para o segundo degrau, que é proceder uma avaliação diagnóstica na perspectiva da aprendizagem. Momento em que iremos identificar pontos fortes e pontos de dificuldades da turma e de estudantes, e realiza a avaliação diagnóstica na perspectiva do ensino, porque se eu tenho informações da aprendizagem, com ênfase nas temáticas de dificuldade das turmas multisseriadas e desses estudantes de turmas multisseriadas. Quando eu proponho e realizo essa prática por meio da recuperação da aprendizagem, eu estou fazendo e promovendo o cuidado da aprendizagem desses estudantes. Nesse contexto, então, eu vou fazer uma relação, trazendo a importância da avaliação diagnóstica a partir desses degraus que a gente vai, então, percorrendo nessa trajetória do cuidar da aprendizagem, mas no olhar de turmas multisseriadas. Então, na imagem, eu venho representando no centro
a unidocência. Cada imagem de estudantes representa um ano, que neste caso seriam, então, os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. E aí vocês observam que existe várias identidades, várias idades e várias fases de desenvolvimento. Então, um destaque que eu faço aqui é a ênfase da posição das setas, que neste momento circulam entre a professora e os estudantes. Isso porque neste momento da avaliação diagnóstica, a professora está pensando, sistematizando, para obter informações de que o que realmente os estudantes sabem, a partir de suas especificidades de idade e de fase de desenvolvimento. O que os estudantes deveriam saber, mas não sabem, a partir da sua idade e da sua fase de desenvolvimento. Quais as expectativas de estudantes em relação aos conteúdos? O que eles esperam? Eles esperam associar aquilo que eles aprendem na escola, que a gente está chamando de vivência, com a vivência, com as aprendizagens, com o ensino e aprendizagem na comunidade? O que ele espera? Qual é a expectativa desses estudantes, sujeitos socioculturais, com relação aos conteúdos tematizados? O que eles esperam? E quando se consegue fazer esse movimento de pensar e obter essas informações, observe que o ensino, embora perpasse em turma multisseriada, com estudantes com a faixa etária diferente, bem como as fases de desenvolvimento diferentes, mas ele consegue perpassar. Primeiro porque eu obtive o quê? A informação da expectativa dos estudantes com relação aos conteúdos. E aí eu consigo promover um ensino para a aprendizagem que relacione as vivências da escola com as vivências da comunidade. E a partir disso, eu consigo identificar os pontos fortes, os pontos de dificuldade dessas turmas, multisseriada desses estudantes. E eu proponho abordagem de ensino e aprendizagem com ênfase nas temáticas de dificuldade. E sempre, gente, não esquecendo qual é a expectativa desse estudante com relação aos conteúdos, a partir do seu contexto sociocultural, de escolas do campo, de escolas indígenas, de escolas quilombolas. E aí a avaliação diagnóstica dentro de todo esse processo, ela passa a ser uma avaliação da aprendizagem. Então, você pode ter esse instrumento para avaliar, de fato, a aprendizagem do estudante no decorrer de todo o processo de formação, na turma multisseriada, a partir dos estudantes que compõem essas turmas multisseriadas. Nós já temos a diversidade sociocultural e agora temos, entrelaçado a isso, a diversidade etária e a diversidade de fase de desenvolvimento. Então, o professor, ele obtém mais um instrumento, ou até mesmo um instrumento basilar para a avaliação da aprendizagem dos estudantes. E para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui algumas palavras para a gente pensar e refletir. Lembra que eu disse, o pensar sempre leva ao refletir. Diz o seguinte: para refletir a realidade da educação escolar na Amazônia, me abismo em sua fauna. Com olhos atentos, busco, em todas as direções, a representação da primavera que habita na multisseriação. E, sem nenhuma dúvida, fixo o meu olhar numa flor, com florescência amarela, que emana alegria, energia e sabor. Vejo em cada pétala vivências e experiências que espelham saberes, fazeres, identidades, necessidades, olhares e muito amor. A multisseriação é assim. A sépala da flor é a organização, é o agrupamento de identidades em diversos níveis de desenvolvimento. E o seu pendúculo, a prática do ser professor, do ser professora. E aí eu deixo uma pergunta. Você é uma flor?